Olá, senhoras e senhores, boa tarde para todos que estão nos acompanhando pela rede social, boa tarde a quem está nos acompanhando pela imprensa e boa tarde a quem está aqui presencialmente nessa entrevista e quem está virtualmente também nos acompanhando. Inicio registrando aqui as presenças aqui no Salão São Tiago, no gabinete, a Jaqueline Moraes, nossa vice-governadora, o Wanderson, prefeito de Viana, o Nésio, secretário de Saúde, o Reblin, subsecretário de Saúde, a professora Valéria, que é coordenadora do Projeto Viana, o professor José Geraldo Mills, também da Universidade Federal, e a Jaqueline Jubini, que é secretária de Saúde do município de Viana. Participando conosco aqui, à distância, nós temos a nossa representante da Organização Pan-Americana de Saúde, da OPAS, a Socorro Gross, quero agradecer muito a presença dela, mas também da OPAS, a Maria de Los Angeles, está participando conosco, participando pela Fiocruz, o vice-presidente Rodrigo Correia, participando também pela Fiocruz, o Olindo Assis Martins Filho, professor Lauro Pinto, o Laurinho, que é aqui do Espírito Santo, da IMESCAN, e é um colaborador nosso, a presença da Lely, também da OPAS, da Organização Mundial de Saúde, do Jader, da OPAS também, a presença do Fabiano, do ICEP, diretor do ICEP, do reitor, do magnífico reitor Paulo, da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo, e da professora Rita Checon, que é a diretora do nosso Hospital das Clínicas da UCAM. Então, obrigado pela presença de todos vocês. Nosso objetivo hoje aqui, nessa entrevista coletiva e na transmissão pelas redes sociais, para que a gente possa explicar o projeto Viana, que é Viana Vacinada. A coordenadora desse projeto é a professora Valéria. Este projeto tem a participação e a coordenação do Ministério da Saúde, a coordenação do Governo do Estado, do Espírito Santo, da Prefeitura Municipal de Viana, a participação efetiva da Fiocruz, a participação efetiva da OPAS, e a participação da UFES, UCAM. Então, são instituições que participam desse projeto Viana, que é a aplicação de meia dose da vacina AstraZeneca, que é fabricada pela Fiocruz e que vamos aplicar em toda a população de Viana entre 18 anos e 49 anos. Entre 18 e 49 anos, somando um total de público e de pessoas possível em pouco mais de 35 mil pessoas a serem vacinadas, ou público que poderá ser alvo da aplicação da vacina da meia dose na cidade, no município de Viana. Tem um papel fundamental este projeto, que está sendo coordenado por todas essas instituições, projeto fundamental porque isso já se mostrou efetivo, com resultado objetivo em outras experiências, como, por exemplo, na febre amarela, no enfrentamento à febre amarela. Então, nós temos já experiências e o próprio laboratório que desenvolveu a vacina também já tem resultados que serão apresentados aqui pela nossa coordenadora, a professora Valéria, que desenvolve um trabalho excepcional nessa área. Então, para nós, é muito bom a gente poder ter Viana como a cidade que recebe esse modelo e esse projeto. Porque Viana, é bom que eu explique, depois os outros representantes das instituições aqui também explicarão, mas porque Viana é uma cidade média, não é uma cidade de população muito grande, então é mais fácil a gente aplicar esse projeto na cidade de Viana. E Viana tem uma facilidade da logística, porque além da aplicação da vacina, também diversos outros testes e exames são feitos em amostras da população, por amostragem, mas é preciso que se faça um acompanhamento
do resultado da aplicação da vacina. Então, por estar aqui na Grande Vitória, facilita o trabalho para os nossos pesquisadores. Então, por isso que é a cidade de Viana, a cidade escolhida, o município escolhido, para que a gente possa desenvolver esse trabalho. E com o resultado desse trabalho, com certeza, nós conseguiremos ter efetivamente muitos resultados em termos de salvar vidas, em termos de economia, né, porque a população mundial depende de vacina, e se a gente tem resultado com a dosagem menor, isso produz um resultado efetivo em termos econômicos. Então, para nós é muito importante servir de base para um experimento e para uma confirmação daquilo que já está, de alguma forma, comprovado, porque isso vai ajudar o mundo todo, não só o nosso país. Então, por isso que estamos felizes em colaborar e ajudar, em participar, neste momento, de um projeto como esse, o Projeto Viana. Então, abro a reunião e a entrevista, dando essas explicações mais amplas, mais gerais, e passo a palavra, então, ao secretário Nésio, né, para que possa falar um pouco mais também sobre o projeto. Boa tarde, governador Renato Casagrande, nossa vice-governadora Jaqueline, prefeito Wanderson de Viana, professora Valéria, professor Geraldo, secretária Jaqueline, meu grande companheiro Luiz Carlos Reblin, Socorro Gross, nossa diretora-geral da OPAS no Brasil, uma satisfação imensa ter a sua presença aqui neste momento conosco e, de imediato, fazer um reconhecimento ao papel destacado da Organização Pan-Americana de Saúde, no seu grande papel institucional de fortalecer a saúde como um direito dos povos, das nações, e na sua capacidade de poder sempre conduzir as políticas públicas no mundo, em todas as Américas, sempre no melhor destino, no melhor caminho e com as melhores práticas. Então, em seu nome, eu agradeço e cumprimento toda a equipe da OPAS que participa aqui do encontro. Quero cumprimentar a professora Rita Checon, nosso reitor da universidade também. Quero cumprimentar o Rodrigo da Fiocruz, todos os demais atores que estão aqui presentes. Fabiano, nosso diretor-geral do ICEB, que também participa. Nós tivemos a grata provocação por parte da professora Valéria, governador, que solicitou ao governo do Estado do Espírito Santo, há aproximadamente 3 semanas e meia atrás, mais ou menos isso, né, professora? Onde apoio a um projeto de pesquisa que ela já vinha conduzindo sobre o estudo da imunogenicidade da vacina da AstraZeneca e também da Coronavac, dentre algumas populações que já o grupo de pesquisa que ela participa e coordena vinha desenvolvendo. E, naquele momento, o governo do Estado do Espírito Santo percebeu que estava diante de um grupo de pesquisa extremamente qualificado, técnico, e que poderia conduzir no Espírito Santo um estudo de efetividade de uma das vacinas que estão disponíveis. E já vinha há um bom tempo, dentro do governo do Estado, avaliando a possibilidade de, dentro de um dos braços que foi desenvolvido pela AstraZeneca e Oxford, no estudo de fase 3, que apresentou uma amostra populacional utilizando meia dose da AstraZeneca, a dose ajustada, como nós estamos chamando, que apresentou, inclusive, resultados de eficácia superiores à padronização estabelecida no maior grupo do estudo de fase 3. E, naquele momento, a professora Valéria já conseguiu mobilizar todo o grupo. Acho que foram 2 ou 3 dias, né, professora, que vocês conseguiram desenhar a primeira minuta do projeto. E nós nos comprometemos como governo do Estado a estabelecer toda uma mobilização institucional para poder reconhecer um ecossistema de inovação no nosso Estado, um ecossistema de inovação dentro do Sistema Único de Saúde. Então, nós conseguimos mobilizar rapidamente tanto o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação, que com o seu marco legal passa, então, essa semana já publicou o Laboratório de Estudos e Pesquisas aplicados à Covid-19, publicou já a portaria que instituiu o projeto. Segunda-feira estaremos publicando a portaria com todos os membros do grupo de trabalho que irá desenvolver as diversas pesquisas e mobilizamos um diálogo rápido, muito célere com a OPAS, com o Ministério da Saúde, tanto com o DECIT quanto com o Programa Nacional de Imunização, e tivemos o apoio do Ministério da Saúde, que garantiu a disponibilidade das doses para a realização do estudo de efetividade, o estudo do impacto social da imunização de toda uma população
com a dose ajustada da AstraZeneca e condicionou, então, a disponibilidade das doses à aprovação na Plataforma Brasil, pela CONEP e pelo CEP local, que teve, então, essa semana aprovação tanto pela CONEP quanto pelo CEP local, o que nos permitiu já estabelecer toda uma programação do nosso plano de comunicação, da estratégia de vacinação que será apresentada em seguida pela professora Valéria e pelos pesquisadores e também pela Prefeitura Municipal de Viana, aonde o Estado do Espírito Santo, então, passa a sediar um estudo com relevância internacional, dada as perspectivas de alcance maior das vacinas da AstraZeneca, caso confirme a nossa expectativa de uma eficácia muito alta da aplicação do esquema com a dose ajustada. O detalhamento da proposta será apresentado agora pela professora Valéria. Eu quero finalizar minha fala reconhecendo a coragem, né, pela inovação, pela proposta, porque nós não reconhecemos na literatura, não identificamos publicado um estudo tão completo, com tantas esferas que serão avaliadas e estudadas como este, e, de fato, nós estamos muito convencidos de que todas as premissas, as diretrizes que estão orientando esse estudo garantem a ele características extremamente técnicas, com método, uma característica de um projeto científico que garante a segurança e a eficácia e um risco alto de que ele, de fato, consiga garantir o resultado esperado que está sendo proposto no projeto. Então, eu agradeço ao governador Renato Casagrande pelo seu governo poder permitir que a inovação seja uma das principais características dele. Desde o início, o governador Renato Casagrande acompanha a discussão desde os primeiros dias, como um entusiasta desse processo de inovação, entendendo de que a gente pode e deve contribuir com novos rumos para a imunização no país. O ministro Marcelo Queiroga, eu conversei com ele ao longo da semana, conversei com ele hoje, infelizmente, recentemente acaba de ser chamado pela Casa Civil para uma nova agenda, não pôde estar presente aqui conosco neste momento. No entanto, temos a participação do Ministério da Saúde, inclusive com a possibilidade de colaborar também no próprio financiamento do projeto. Então, agradecer ao Rodrigo, secretário nacional de Vigilância, o Arnaldo, a Franciele, coordenadora do PNI. A Franciele entrou, viu, Nésio? Hã? A Franciele entrou já na Franciele reunião. entrou? Entrou, está aqui. Ótimo, Franciele. Nossa, que é coordenador do Programa Nacional de Imunização e representando aqui o Ministério da Saúde. Saudações, Franciele. Meu reconhecimento de público aqui. A Franciele, no primeiro momento que nós conversamos sobre a proposta, se demonstrou um grande entusiasmo, né? Ela, de fato, reconheceu o potencial do estudo e mobilizou rapidamente todo o Ministério da Saúde para avaliar rapidamente a proposta. O retorno do Ministério foi em poucos dias e nós conseguimos, então, nesse prazo de pouco mais de 3 semanas, garantir toda a operação para o estudo. E o estudo, ele tem dentro desse ecossistema, a gente reconhece o serviço e os territórios de abrangência do serviço de saúde como espaço para a produção de pesquisa aplicada. E aí nós conseguimos prontamente, governador, o apoio da Prefeitura de Viana, de toda a Secretaria Municipal da Saúde, em diversas reuniões, e conseguimos desenhar uma estratégia de imunizar toda a população em um único dia, que será apresentado com detalhes aqui pela Secretária Municipal, pelo Prefeito. Então, conseguimos envolver instituições de ensino e pesquisa, conseguimos envolver a Secretaria de Estado da Saúde, o Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal, uma mobilização que envolveu um organismo internacional, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Fiocruz Minas e do Rio de Janeiro, e que, de fato, nos dá muita segurança da robustez institucional do projeto e da garantia que a população de Viana pode ter muita segurança e tranquilidade de que nós estamos apresentando uma oportunidade de participação de um estudo de relevância internacional. Então, muito obrigado, governador, a todos os que estão aqui hoje conosco participando dessa coletiva, e passo, então, a palavra para os demais cumprimentos. Obrigado, secretário Nésio. Então, no próximo domingo, dia 13, né, Wanderson? Nosso prefeito, nós vamos estar, então, imunizando a população de Viana. É lógico que é uma imunização... a pessoa vai fazer opção para receber essa dose, mas é muito importante que todos estejam sendo imunizados, porque a gente, de fato, pode ter um grande resultado com relação ao projeto. Vamos ouvir, então, a doutora Socorro Gross, que é diretora da OPAS aqui no Brasil. Por favor, com a palavra, doutora Socorro.
gostaria de agradecer pelo convite, cumprimentar ao governador do Espírito Santo, senhor Renato Casagrande, a vice-governadora Jaqueline Moraes, ao secretário de Estado, Nilson Fernandes, e também falar de que realmente o Espírito Santo é um laboratório de inovação em muitas coisas, em organização, em procura de diferentes intervenções. E para nós, que este projeto seja parte de esse Estado, é de muita relevância, porque temos umas grandes parcerias com o Estado, municípios e instituições que têm en el Estado do Espírito Santo. Quisiera parabenizar a secretaria municipal de Viana, Jacqueline Joine, por supuesto ao reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, ao senhor Paulo Sérgio Vargas, e a nossa instituição, que é patrimônio não somente dos brasileiros, mas da humanidade, que é nossa Fiocruz, o vice-presidente Rodrigo Correa, y también, por supuesto, a la coordinadora del proyecto, Valeria Balín, y quisiera, en nombre de la directora del Programa Nacional de Inmunizações, parabenizar y complementar al Ministerio de Salud por también estar siempre propiciando la innovación para nós crecer más. Hoje estamos sendo parte de um momento histórico e essencial realmente para todos nós. E para nós, para a OPAS, estar junto com vocês, não fisicamente como quiséramos, mas virtualmente, é realmente uma honra. No mundo inteiro estão sendo feitos estudos para avaliar a eficácia das vacinas, outros aspectos das diferentes das vacinas contra a Covid. E é exatamente isso que tem permitido que a ciência avance tão rápido. Nunca hemos tido em história das intervenções com vacinas que têm sido desenvolvidas tão rapidamente. E por isso nós exatamente precisamos ter mais estudos. Para citar um exemplo, foi por conta de variedades pesquisas feitas no Brasil também, desde a descoberta do novo coronavírus, que as vacinas contra a Covid-19 puderam ser desenvolvidas a uma velocidade e escala sem precedentes na história da humanidade. Por isso, temos cada vez mais opções de imunizantes disponíveis para proteger nossos povos e comunidades. Com este projeto de Viana, será possível levar vacina ao braço das pessoas ao mesmo tempo em que serão geradas mais evidências que podem ser de grande utilidade para orientar a forma de vacinação no Brasil e também em outros países, sempre procurando ser mais eficientes e eficazes nas estratégias que buscam, sim, como disse nosso governador e as pessoas e nosso secretário Nécio, é sempre procurando salvar a vida das pessoas e levar mais saúde para nossas comunidades. A comprovação de eficácia do esquema que utiliza a meia dose de vacina de AstraZeneca poderá também dobrar a capacidade de vacinação, utilizando a mesma quantidade de IFA e, consequentemente, acelerar o número de pessoas que poderão ser vacinadas e garantindo sempre uma proteção coletiva em menor tempo. Nós já tivemos experiências bem-sucedidas com a adoção, por exemplo, da dose fracionada de 1/5 da vacina contra a febre amarela em 2018, e foi a maior campanha de vacinação do mundo com essas doses reduzidas e ajudou o Brasil a se livrar naquela época dos surtos dessa doença. E isso demonstrou o espírito inovador que este país tem. Agora, uma vez mais, temos certeza de que esta nova experiência inovadora que reúne as excelentes capacidades das instituições participantes e o comprometimento da população e as autoridades do município de Viana
será um grande laboratório de evidência. Brasil e as instituições participantes, e sobretudo os vianeses, darão uma contribuição histórica para as pesquisas sobre vacinação contra a Covid-19. Parabéns, senhor governador, e todas as instituições participantes sempre podem contar conosco. Muito obrigado e parabéns novamente. Obrigado, nossa diretora Socorro Gross. Nós estamos hoje autorizando você a ficar aí à distância, mas domingo que vem, no dia 13, querendo você aqui presente conosco em Viana, tá bom? Está convidada a estar conosco aqui. O prefeito e a equipe do prefeito eles foram muito receptivos, colaborativos. Eu quero, então, vamos ouvir o prefeito Wanderson. Boa tarde, governador. Quero aqui cumprimentá-lo e parabenizá-lo por essa iniciativa que sobrepassa a cidade de Viana, o Estado do Espírito Santo, mas é uma contribuição para o mundo, né? Então, o senhor está de parabéns pela iniciativa, cumprimentando aqui a nossa vice-governadora Jaqueline, cumprimentando o nosso amigo Nésio Fernandes, Reblin, nosso subsecretário, a doutora Valéria, professor Mil, e a nossa secretária Jaqueline Jubini, secretária de Saúde de Viana. Preciso externar aqui a minha felicidade, a minha gratidão, né, de poder participar, né, deste estudo, mas muito mais do que isso, saber que nós temos agora a oportunidade de imunizar toda a minha população, toda a população da cidade de Viana. É uma experiência única, é um dia histórico para a cidade de Viana, para o Estado do Espírito Santo. Desde o início do processo de vacinação, a cidade se organizou para que a gente pudesse levar esperança e segurança para as pessoas, né? Nós temos a maior cobertura vacinal hoje registrada aqui na Grande Vitória, temos uma ampla rede, né, capilarizada no município, com salas de vacinas, profissionais bem treinados. Nós conseguimos adotar uma estratégia única também no estado, que é a vacinação domiciliar para os nossos idosos. Nenhum idoso na cidade de Viana precisou sair da sua casa para que pudesse ser vacinado na primeira e na segunda dose. Nós conseguimos fazer isso com uma experiência muito valorosa para a cidade de Viana, que trouxe mais segurança para o público que era mais suscetível, né, à doença. E agora nós estamos trabalhando já com a vacinação de 50 a 59 anos sem comorbidades, e agora com a possibilidade de vacinar toda a nossa população de 18 a 49 anos no próximo dia 13, no próximo domingo. Nós teremos esse grande dia D de vacinação em Viana. A cidade se organizou, né? São mais de 15 dias que nós estamos aqui junto com todos os organizadores, conversando sobre as estratégias, estudando todas as possibilidades, qual seria, né, a melhor logística no município para que a gente pudesse, em um único dia, vacinar mais de 35 mil pessoas. E nós, governador, estamos organizados para poder receber todo esse público no domingo. O senhor estará conosco, né, com todos os participantes. E aqui a nossa gratidão em poder colaborar. Viana abre as portas como cidade solidária para o avanço científico, né, no Espírito Santo, no mundo. E nós temos a certeza de que esse é o mecanismo mais eficiente para combater, né, esse vírus, né, além das medidas de distanciamento, medidas sanitárias, mas a vacina é o que todos nós esperamos, é o que a população de Viana espera, do Estado do Espírito Santo, e nós daremos uma grande contribuição, porque hoje são mais de 5 bilhões de pessoas que esperam por uma vacina, e esse estudo pode dar uma grande contribuição para a população mundial. Tenho certeza que vacinar toda a população é trazer de volta um ambiente equilibrado para o desenvolvimento econômico, novos negócios, novos empregos, novas oportunidades, distribuição de renda para as pessoas, e um ambiente seguro para que a gente possa voltar a proporcionar o reencontro de amigos e familiares, para que eles possam se abraçar. Então, aqui, a minha gratidão e a minha felicidade de poder participar. Conte com a cidade de Viana. Nós estamos lá ansiosos para o dia 13, para esse grande dia de vacinação, e viva o SUS. Muito obrigado. Obrigado, Wanderson, nosso prefeito. Obrigado pela parceria. Vamos estar, sim, lá no próximo dia 13, domingo, junto com vocês. E a população de Viana é fundamental que faça adesão, faça o agendamento, né, para a gente poder... Tem um site, não é isso? Sim, tem um... Se você quiser também falar sobre isso. Sim, nós vamos, governador, um pouco mais à frente eu devo falar, nós temos, sim, uma plataforma que será aberta no domingo agora,
que se chama vianavacinada.saude.s.gov.br, onde as pessoas vão poder lá fazer o seu agendamento. Serão 35 locais de vacinação, com 178 salas de vacina, mais de 800 profissionais estarão disponíveis nesse dia para essa grande campanha de vacinação. Nós daremos todos os detalhes numa próxima coletiva, no próprio domingo, onde nós entraremos no portal, nós vamos explicar à população como fazer esse agendamento, quais são os critérios, quais são os documentos necessários, como que a pessoa vai poder acessar, né, todos os ambientes que estarão disponíveis para a vacinação. E querendo lembrar também aqui que eu também serei o primeiro voluntário, né, para a nossa campanha, né? Sou prefeito jovem de 33 anos, ainda não pude ser vacinado, não tenho comorbidades, né? E agora, com o público de 18 a 49 anos, terei a oportunidade de receber, então, a primeira dose, participando desse grande estudo, desse grande avanço científico. Muito bem, parabéns, prefeito Wanderson. E quero ouvir, então, a Franciele, do Programa Nacional de Imunização, representando aqui o Ministério da Saúde. Com a palavra, Franciele, por favor. Todos, é uma grande satisfação poder estar presente nesse momento. Gostaria de cumprimentar o governador Renato Casagrande, a vice-governadora, a Jaqueline, o doutor Nésio Fernandes, que tem sido muito atuante nesse contexto da pandemia e apoiado bastante nas ações de vacinação em discussão no nível bipartite e também tripartite, com uma participação efetiva desse processo. Cumprimentar também o prefeito e secretário municipal de saúde, né, o prefeito de Viana, o secretário municipal de saúde de Viana, a Organização Pan-Americana de Saúde, na pessoa da doutora Socorro, que também tem sempre sido uma grande parceira do Ministério da Saúde e do Programa Nacional de Imunizações. E a todos os demais presentes também, cumprimentar e dizer da nossa satisfação, enquanto Programa Nacional de Imunizações, de poder estar apoiando esse estudo, a realização dessa estratégia, dessa inovação por Estado do Espírito Santo e pelo município, né, especificamente pelo município de Viana. Para o Programa Nacional de Imunizações, em conversa com o Dr. Nésio, que veio prontamente nos falar dessa proposta, a gente achou de extrema importância o apoio a esse estudo. O Programa Nacional de Imunizações vem tendo diversas iniciativas nesse aspecto de entender os efeitos dessa vacina, tanto no que diz respeito à imunogenicidade, à efetividade e também à segurança. Num cenário de escassez de vacinas, e claro, agora no segundo semestre, a gente já começa a ter aí maiores possibilidades de quantitativos de vacina. Vocês vêm acompanhando os esforços que o Ministério da Saúde vem fazendo para essas aquisições, mas mesmo assim a importância de ter esse estudo num cenário de escassez de vacina e também até para avaliação dos resultados de segurança dessa vacina. Então, acho que vai ser um grande diferencial esse estudo. São resultados importantes não só para o município de Viana, não só para o estado do Espírito Santo, e não também somente para o Brasil, mas sim a nível mundial. Então, no momento em que nós temos diversas vacinas que foram trabalhadas, estudadas em um tempo curto e que, embora a gente tenha tido a aprovação da agência regulatória com todo o rigor que a nossa agência regulatória tem, é importante que, após o licenciamento das vacinas, que nós tenhamos avaliações em relação aos resultados e ao desempenho dessas vacinas. Então, hoje nós temos 3 vacinas introduzidas no Programa Nacional de Imunizações. Estamos trabalhando com a vacina da Fiocruz, né, uma parceria AstraZeneca-Fiocruz. A parceria também Sinovac-Butantan com a vacina Coronavac. E a parceria Pfizer, que também é um produto disponibilizado aí nos últimos meses para atender a população brasileira. Então, muitos estudos já estão em andamento, tanto no nível global quanto no nível nacional, e esse estudo de Viana, ele traz aí também uma perspectiva de resultados importantes, né, no que diz respeito à efetividade dessa vacina, também o acompanhamento para verificar a imunogenicidade
E eu acho que nesse momento também uma grande importância em relação à segurança dessa vacina. Então, verificar os aspectos relacionados à segurança com uma meia dose também é de extrema importância para o Programa Nacional de Imunizações, para entender os efeitos dessa vacina na população. Então, o Programa Nacional de Imunizações é um parceiro em relação a essas iniciativas, tem apoiado diversas outras iniciativas para entender esses resultados, para que a gente possa dar uma qualidade em relação à vacinação para toda a população brasileira. Então, eu parabenizo o Estado do Espírito Santo, parabenizo o município de Viana por essa iniciativa. Estamos disponibilizando já, como colocado pelo secretário, os quantitativos de vacina imediatamente. Quando fomos provocados pelo Estado do Espírito Santo, fizemos rapidamente toda a articulação, tivemos reuniões, pudemos opinar também no projeto, no que diz respeito à melhoria do projeto, nos aspectos metodológicos também, embora já tenha vindo bastante estruturado, conseguimos aprimorar mais ainda esse processo enquanto Programa Nacional de Imunizações e equipe técnica, para que a gente possa, de fato, ter resultados aí que possam ser reproduzidos, né? Tanto no nível nacional quanto no nível internacional. Então, é só parabenizar mesmo o Estado em relação a essa iniciativa. A doutora Socorro colocou muito bem que nós já tivemos estudos com doses fracionadas da febre amarela e vimos o quanto essa vacina, até com dose fracionada, ela foi bastante imunogênica. Isso, em cenários de escassez de vacina, torna-se uma ferramenta de extrema importância para a utilização, e vem com esse aspecto de trabalhar também a segurança, que traz um diferencial aí em relação aos produtos desenvolvidos pelo Programa Nacional de Imunizações. Então, eu agradeço, doutor Nésio, o convite, agradeço a proatividade que o Espírito Santo vem apresentando nesse enfrentamento, parabenizo também a coordenação estadual de imunizações, a Daniele, que vem também fazendo um esforço muito grande para desencadear a ação de vacinação em todo o estado do Espírito Santo, e coloco o Programa Nacional de Imunizações à disposição, porque é de interesse desse programa as inovações, é de interesse desse programa proporcionar resultados em relação à vacinação que tenham qualidade e que tragam benefícios para a população brasileira. Então, muito obrigada pela oportunidade. E sucesso no estudo, e se a gente puder, na próxima semana, estar com vocês, será uma grande satisfação para o Programa Nacional de Imunizações. Será uma alegria se você puder participar conosco, Franciele, no próximo domingo aqui em Viana. Obrigado pela disponibilização das doses para a gente poder fazer essa imunização em massa em Viana. Obrigado aí ao Ministério da Saúde. E vamos ouvir o Rodrigo Correia, que é vice-presidente da Fiocruz. Rodrigo, com a palavra, por favor. Bom, boa tarde. Em nome da nossa presidente Nízia Trindade Lima, cumprimento o governador Renato Casagrande, a vice-governadora Jaqueline Moraes, o secretário Nésio, a doutora Socorro Gross, companheira de muitas lutas com a Fiocruz, ao magnífico reitor Paulo Vargas, e junto com dois colegas que estão aqui presentes, o Luiz Camacho e o Olinho da Assis, que são grandes parceiros sempre nessas estudos. Cumprimento também ao prefeito Wanderson pelo trabalho de fazer esse estudo em Viana. Eu li o estudo ontem à noite, foi um estudo extremamente bem pensado, bem desenhado. O estudo de meia dose da vacina, ele certamente irá contribuir para o entendimento do processo de vacinação no Brasil, dentro desse momento onde há escassez, mas com a boa possibilidade, já em setembro, da Fiocruz, produzir a vacina totalmente nacional, né? Já recebemos agora, foi visto anteontem, tanto as células como os vírus, que propiciarão a nossa produção de vacinas. Isso é bom, é bem importante, uma vez que isso
tornará o Brasil autossuficiente em vacinas, pelo menos a partir do mês de setembro. Isso dá muita tranquilidade ao povo brasileiro com relação à vacinação que deve ocorrer com uma velocidade maior a partir do mês de setembro. O esforço da presidente Nisa, dos nossos colegas da Fiocruz, da presidência da Fiocruz, para que isso ocorresse, foi muito grande. E o prazer que nós temos de participar desse estudo é maior ainda. O governador, junto com o secretário Nésio e o prefeito, estão de parabéns por esse esforço. Esse esforço ele trará para o Brasil uma nova possibilidade de estruturação do programa de vacinação, como muito bem diz a Franciele, através do processo, talvez, de aceleração do programa de imunização do Brasil, de todo o Brasil. A Fiocruz, quando fez, junto com o Ministério, junto com a Biomanguinhos, os estudos voltados para a vacinação de meia dose de febre amarela, em que o nosso colega Olindo participou ativamente, mostrou muito claramente que nós poderíamos ter um efeito muito bom da vacina, usando uma dose diminuída, e que isso promoveria um processo maior de vacinação, não só dos brasileiros, mas daquelas pessoas de todo o mundo que necessitam de vacinas e que não têm tanto acesso a elas. No caso da Fiocruz, ela terá uma posição muito estratégica para o Brasil e provavelmente para a América Latina também, como produtora de vacinas, não só para o corona, mas vacinas futuras, incorporando essa tecnologia que a AstraZeneca vai transferir para a nossa instituição. A Fiocruz é uma instituição de Estado importantíssima. A Fiocruz é uma instituição que está aqui para apoiar o SUS, desenvolver tecnologia para o SUS, e de tal maneira que a gente tenha uma população brasileira muito saudável. Agradeço muito ao convite. A presidente Nisa se sentiu muito honrada de ter mais uma vez a parceria do Estado do Espírito Santo, que vem também trabalhando conosco em todo o programa da vigilância genômica no Brasil, na procura e na identificação de novas variantes que possam afetar o nosso programa de vacinação. Muito obrigado, governador, muito obrigado, prefeito, secretário. A Fiocruz se sente muito honrada de ser parte desse programa e conte sempre conosco para qualquer iniciativa que leve ao objetivo de proteger a população, ampliar a pesquisa e a inovação no nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado aí pelo trabalho que a Fiocruz faz no nosso país. Um orgulho para nós, brasileiros. Muito obrigado. Leve o nosso abraço à diretoria e à presidente da Fiocruz. Nossa diretora do UCAM, Rita Checon. Professora Rita Checon, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, governador Renato Casagrande. Boa tarde ao secretário de Saúde, doutor Nésio, vice-governadora Jaqueline, ao nosso magnífico reitor, professor Paulo Vargas, aqui presente, a todos os representantes aqui da OPAS presentes na pessoa da Socorro, do Ministério da Saúde, a Franciele, aqui representando o PNI, e todos os pesquisadores envolvidos nesse projeto, os nossos pesquisadores do UCAM, professora Valéria e professor Mil, os pesquisadores da Fiocruz, aqui presentes, ao pesquisador da IMESCAN, ao professor Laura, aqui presente também, enfim, todos envolvidos nesse projeto, nesse estudo. O CAN é com grande satisfação, com muita felicidade que participa desse importante estudo, no momento de tanta gravidade de crise sanitária no nosso país, no mundo, e nós podemos participar de um projeto que tem uma contribuição enorme, que pode trazer uma contribuição enorme no momento de tanta escassez de vacinas para toda a população mundial. O estudo está muito bem constituído, muito bem escrito, como já foi dito aqui, e a gente tem uma grande expectativa de que a sua condução será com êxito, que a gente possa ver a efetividade de se fazer a meia dose da vacina da AstraZeneca. Acho que estamos todos com grande expectativa. O FIS é um hospital universitário da Universidade Federal do Espírito Santo,
Ele integra a rede brasileira da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que são 40 hospitais universitários. Então, está na nossa missão as ações de desenvolvimento de ensino, de pesquisa, assim como da assistência. Então, temos pesquisadores envolvidos, que são pesquisadores que têm expertise na condução de estudos epidemiológicos, e eu tenho certeza que será um grande estudo no nosso estado, aí uma inovação, como já foi dito aqui por outros participantes desse evento. E, enfim, o que eu tenho a dizer é que nós estamos felizes em participar, agradecemos imensamente o patrocínio da Secretaria Estadual de Saúde, do Governo do Estado, do Ministério da Saúde, da OPAS, na condução desse projeto, e parabenizo a todos os envolvidos. Acho que teremos aí bons resultados e o Espírito Santo, mais uma vez, se mostrando à frente aí de ações inovadoras. Obrigada, Renato, obrigada ao governador Renato, ao Nésio, a todos, e parabenizo mais uma vez a todos os pesquisadores envolvidos. Obrigado, professora Rita Checon. Obrigado por a instituição estar liderando, né, esse trabalho. Nosso magnífico reitor, Paulo, por favor, a sua saudação. Obrigado, governador. Gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar também a nossa vice-governadora, Jaqueline Moraes, nosso secretário de Saúde, Nésio Fernandes, o subsecretário Reblin, também o prefeito de Viana, o senhor Wanderson, e sua vice-prefeito, enfim, também, né, a doutora Socorro Gross, da OPAS, né, também cumprimentar a senhora Franciele, do Programa Nacional de Imunização, enfim, o Rodrigo Correia, o senhor Rodrigo Correia, vice-presidente da Fiocruz, enfim, e todos os demais, né, que participam dessa solenidade, aqueles que nos assistem. Ia dizer, inicialmente, parabenizar pela iniciativa, dizer do enorme prazer que a universidade tem em estar participando desse projeto, que é um projeto, sem dúvida, inovador e que deverá trazer contribuições importantes para o Programa Nacional de Imunização e também para que a gente possa compreender melhor, né, as formas, as estratégias para combater, né, essa pandemia, né, tão triste, que nos impacta, né, de forma tão forte, né? Enfim, dizer aí, né, que a gente se orgulha de poder estar tomando parte nessa iniciativa, na expectativa de que a gente obtenha os resultados esperados. Parabenizar a equipe, né, da professora Valéria Valinho, o professor Geraldo Mil, também, né, a colaboração do professor Lauro Neto, enfim, nesse momento eu acho que fica bastante evidente a importância da gente unir forças entre as várias instituições, no caso, né, da Secretaria de Saúde, na pessoa, né, do nosso secretário, né, Nésio Fernandes, também no Ministério da Saúde e da OPAS, da própria Prefeitura Municipal de Viana, né, que se dispôs a participar dessa pesquisa. Eu acho isso muito importante, e a universidade, mais uma vez, se coloca aí à disposição, né, na vanguarda da pesquisa no nosso país, buscando trazer as contribuições, né, possíveis, necessárias, né, para a gente enfrentar esse quadro grave, né, que nos colocou a pandemia do coronavírus. Enfim, parabenizo a todos os envolvidos na iniciativa e reafirmo aqui, né, a disposição da universidade em se manter permanentemente colaborando com o governo do Estado, com o Ministério da Saúde e as demais instituições, né, ligadas aí à área da saúde, na expectativa de que a gente possa, em conjunto, né, enfrentar da melhor forma essa grave crise que vimos passando e obter resultados pela via científica que possam colaborar efetivamente para a gente desenvolver estratégias mais eficientes, né, ou mais eficazes, né, no sentido de superar,
né, esse quadro tão grave, tão triste que a gente vem enfrentando no nosso país. Parabéns, governador, parabéns a todos os demais envolvidos nessa bela iniciativa. Muito obrigado. Obrigado, magnífico reitor, professor Paulo. Vamos, então, ouvir a professora Valéria, que vai fazer uma apresentação do projeto Viana. Então, com a palavra, professora Valéria. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu parabenizo o Estado do Espírito Santo pelo protagonismo, pelo pioneirismo e também pela forma como tem conduzido as políticas de enfrentamento à pandemia. E também agradeço aos pesquisadores que prontamente, todos eles, quando convidados, aderiram ao projeto, trazendo a ele qualidade e robustez, o que garantiu também que fosse aprovado em todas as instâncias em que ele foi avaliado. Então, esse é um estudo de efetividade, segurança e imunogenicidade da meia dose da vacina Chadox-1, a vacina da AstraZeneca, para a Covid-19. Pode passar o próximo, por favor? E o nome que nós demos ao projeto é Projeto Viana, Viana Vacinada. Eu vou me apresentar, eu sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo, pesquisadora do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, UCAM. Sou graduada na Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado e doutorado na Escola Paulista de Medicina e pós-doutorado em Imunologia na Universidade de Bergen. Venho atuando nos estudos de vacina junto da equipe do Instituto René Rachou, do Laboratório de Biomarcadores, do professor Olindo. Já vínhamos trabalhando nos estudos de febre amarela, estamos trabalhando em algumas iniciativas, alguns projetos na Covid-19 e pudemos, então, também participar, né, desse projeto. Também nesse projeto estão, além do professor Olindo e da doutora Andréia Teixeira, o professor Luiz Antônio Camacho, que está também conosco, da Escola Nacional de Saúde Pública, Daniel Vilela, que é estatístico também da Fiocruz e que fará todo o tratamento estatístico desse estudo, a doutora Lely Guzmán, presente aqui também, online, e o doutor Jader, da OPAS, que contribuem como pesquisadores, e o doutor Lauro Pinto, que é infectologista, uma referência de vacina, e também já colabora nos estudos anteriores de febre amarela. Então, em primeiro lugar, meu agradecimento e meu reconhecimento ao Governo do Espírito Santo por essa iniciativa de inovação. Esse estudo ele foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário e também pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o que garante os direitos do participante da pesquisa e também a qualidade metodológica do projeto. A primeira premissa que justifica esse projeto já foi falado por vários antes de mim, mas é principalmente a insuficiência de insumos para a produção de vacinas na escala necessária para a contenção de uma pandemia com proporções tão catastróficas. Então, essa insuficiência de insumos, ela limita a capacidade de produção e de vacinação em massa da população brasileira e da população mundial. Nós temos, nessa faixa etária que o estudo se propõe estudar, de 18 a 49 anos, a maior parte dos indivíduos, então é uma parcela significativa de pessoas. E se nós formos observar, pode passar? Se nós formos observar, nós ainda temos um grande número de pessoas a serem vacinadas no mundo. Então, ainda existem mais de 5 bilhões de pessoas que não tiveram acesso à vacina. Então, mesmo que haja a possibilidade de, ainda esse ano, nós temos uma melhor cobertura vacinal no Brasil, é um grande desafio fazer a cobertura vacinal em Viana, no Brasil e no mundo.
qualquer iniciativa que busque a otimização dos recursos, ela é extremamente relevante. Essa estratégia de utilizar uma dose ajustada, ela já foi utilizada com sucesso na febre amarela, como foi falado aqui, inclusive com a colaboração de pesquisadores que compõem essa equipe de pesquisa. Também a AstraZeneca estudou os efeitos, né, a eficácia da meia dose, de uma dose ajustada na proporção de 1:2, em alguns indivíduos. Nesse estudo que vocês estão vendo, foi um estudo pequeno, um estudo de fase 1-2. A proporção de indivíduos que tiveram soroconversão com meia dose foi alta, foi 100%, e a média de anticorpos produzidos, a quantidade de anticorpos produzidos, foi semelhante à da dose padrão em diferentes faixas etárias, sugerindo, então, que essa é uma dose, sim, imunogênica. Nos estudos de fase 3, numa análise interina, ou seja, numa análise parcial e preliminar, também essa eficácia da dose ajustada 1:2, da meia dose, foi comparada à dose padrão em cerca de 5 a 6 mil indivíduos. A eficácia da dose padrão foi 62%, a eficácia da meia dose foi 90%, e a eficácia geral, combinando os resultados de meia e de dose padrão, de 70%. Então, realmente, a meia dose, ela é imunogênica. Talvez o que possa explicar essa superioridade da meia dose seja o intervalo entre a primeira dose e a dose de reforço, o booster, mas, pelo menos, a gente tem que considerar, nós temos que considerar que realmente a dose 1:2, ajustada a 1:2, a meia dose, ela é imunogênica, e há uma hipótese de que ela tenha realmente o mesmo desempenho quando aplicado em escalas populacionais. Então, o objetivo desse estudo é avaliar a efetividade, a segurança e a imunogenicidade de todos os indivíduos que não fazem parte dos grupos prioritários entre 18 e 49 anos, em um município selecionado, e nós selecionamos o município de Viana, com esse esquema de dose ajustada, meia dose, da vacina AstraZeneca. E nós vamos avaliar, para medir efetividade, a redução do número de casos, a redução do número de mortes, a redução do número de internações em unidades de terapia intensiva. Vamos caracterizar também a resposta imune celular e humoral, através de ensaios que medem a produção de anticorpos neutralizantes, aqueles anticorpos que são capazes de causar proteção, de oferecer proteção, e também a imunidade celular, porque não há uma associação direta, linear, sempre, entre a imunidade humoral e a proteção efetiva. Também depende da imunidade celular. Então, nós vamos avaliar tanto a imunidade humoral, ou seja, a produção de anticorpos, quanto também o comportamento das células, que também são células que podem conferir proteção. Nós vamos avaliar a duração dessa imunidade, por quanto tempo a vacina é capaz de oferecer proteção. E também vamos avaliar se aqueles indivíduos que já tiveram a Covid-19 têm uma resposta melhor à vacina. Talvez para esses indivíduos uma dose possa funcionar como reforço. Então, essa também é uma resposta que nós vamos avaliar. Nós também vamos avaliar a proteção, a capacidade de proteção para novas cepas variantes do vírus, avaliando se a ocorrência de casos novos está relacionada a essas cepas. E também vamos avaliar e monitorar os eventos adversos relacionados à vacina. Então, esse é um estudo de intervenção, é um ensaio clínico, em que nós vamos comparar
a resposta em relação à série temporal, em relação à ocorrência de casos anterior à vacinação, mas também vamos fazer comparações ajustadas para a idade, sexo, situação epidemiológica a outras amostras, a outras populações capixabas. Então, outras populações que não estão recebendo a mesma intervenção, ou seja, não estão sendo vacinadas, vamos poder comparar em relação a essas populações. Numa subamostra de indivíduos que vão ser aleatoriamente convidados para uma coleta de sangue, para que nós possamos fazer essas medidas de imunidade celular e humoral. Então, em torno de 600 pessoas serão convidadas a colherem a amostra de sangue, 40 ml de amostra de sangue, para que nós possamos fazer todos esses ensaios. E isso vai ser comparado com a imunidade conferida pela dose padrão, que já está sendo estudada na Corte de Trabalhadores do Hospital Universitário. Nós vamos avaliar 28 dias após a primeira dose, 28 dias após a segunda dose, e também 3, 6 e 12 meses depois. Isso é só um esquema para poder mostrar que a população ela tem uma distribuição etária, e nós vamos estudar, fazer as análises por agrupamento de idade. Pode passar. E esses são essa é a estrutura, o flowchart, o fluxograma das análises de imunidade celular e humoral. Não precisa que nós detalhemos, mas nós vamos correr todos esses ensaios nesses diferentes tempos. Qual é, então, a nossa hipótese? A nossa hipótese é que a meia dose, a dose ajustada 1:2, ela é semelhante à dose padrão para induzir proteção, para reduzir casos COVID. Então, a nossa estimativa é de mais de 60% de redução. Se nós formos olhar o ensaio prévio, a gente tem, na média geral, 70%, para dose reduzida foi 90%, e fazendo um corte para o menor valor entre todos os ensaios, seria pelo menos 60%, mas é possível que seja mais. Esses desfechos secundários de imunogenicidade também vão ser avaliados nessa subamostra de 600 pessoas. Pode passar? Então, quem pode participar? Poderão participar indivíduos que têm de 18 e 49 anos, entre 18 e 49 anos, que concordarem em participar. Então, é voluntário. Então, aqueles que desejarem, eles poderão participar. Não poderão participar gestantes, indivíduos que tenham tido uma história de reação alérgica ou reação adversa grave a qualquer vacina previamente, ter recebido qualquer vacina nos últimos 14 dias, nesse caso, a gente tem que fazer um reagendamento para obedecer esse intervalo de 14 dias. Não pode pertencer a nenhum grupo prioritário, porque os grupos prioritários estarão recebendo a dose padrão. Não devem estar apresentando nenhum sintoma gripal. Não devem ter recebido nenhuma vacina para COVID. E também, se houver o diagnóstico recente de COVID, nós temos que aguardar 28 dias para inclusão nesse estudo. Então, como eu já falei, nesse estudo, nós vamos comparar, então, os desfechos de efetividade, ou seja, a redução de incidência de novos casos, de número de internações em unidade de terapia intensiva. Nós vamos comparar com uma população pareada para idade, sexo e situação epidemiológica. E aí essa razão de morbidade vai ser utilizada nesse cálculo matemático. Pode passar? Eu penso que no termo de consentimento livre e esclarecido, que é o documento que o indivíduo assina quando ele concorda em participar,
tem vários esclarecimentos em relação aos direitos, em relação àquilo que o participante precisa saber. E eu vou falar algumas dessas informações, porque elas podem ser importantes para o entendimento do estudo. Então, primeiro, a participação ela é voluntária, mediante consentimento. Nós vamos fazer uma análise interina, ou seja, uma análise preliminar, 30 dias após a segunda dose. E se a hipótese de uma eficácia semelhante à dose padrão não for confirmada, essa população ela terá acesso a uma dose de reforço para completar aquilo que é hoje o tratamento padrão, a dose padrão. Isso é importante e isso está escrito e garantido lá nesse termo de consentimento que o participante assina. Também, a qualquer momento, o indivíduo a pessoa pode desistir de ser o participante da pesquisa. Então, uma vez que assinou, não quer dizer que não possa sair do estudo. A qualquer momento, esse participante, esse voluntário, ele também pode desistir de participar. Na verdade, quando nós vacinamos uma população inteira, porque isso vai acontecer com o município de Viana, já que os grupos prioritários já estão tendo acesso à vacinação, e agora nós vamos vacinar os indivíduos de 18 a 49 anos, nós temos um benefício que é além do benefício do indivíduo estar imunizado, mas é de nós termos uma quantidade de indivíduos vacinados que bloqueia a transmissão comunitária do vírus. Isso é também muito importante na estratégia de controle e de combate à pandemia. Então, essa contribuição que o cidadão de Viana dará não será apenas para si, nem para a sua cidade, mas também isso irá oportunizar a revisão dos protocolos de imunização para que possa haver um alcance rápido da vacina para muitos indivíduos, no Brasil e no mundo. Então, eu digo que essas informações estão disponíveis nesse site, que é o site de agendamento, e nós também estamos à disposição. Nesse site tem um canal de comunicação com a equipe de pesquisa, e essas dúvidas também podem ser tiradas ao longo da semana, até na próxima semana. Eu, professor Mil, estaremos em Viana para conversar com as pessoas e informar melhor como serão esses procedimentos. E também a secretária de Saúde, ela poderá dar mais detalhes sobre a vacinação propriamente dita, o sistema de agendamento, onde será. Eu penso que ela possa complementar agora as informações. Pode sim, professora Valéria. Eu vou passar a palavra para a Jaqueline, nossa secretária municipal de saúde, para dar os detalhes do dia 13, né, e o que antecede o dia 13. Mas dizer isso, quero só reforçar o que a professora Jaqueline disse. É uma contribuição que Viana vai estar dando para o mundo. Professora Valéria, é a contribuição que Viana está dando para o mundo, porque todos os indícios apontam para a capacidade de imunizar as pessoas que estarão recebendo a meia dose, mas é também um benefício que a população de Viana está recebendo, porque pessoa jovem, como o prefeito aqui, com 33 anos de idade, só receberia a vacina daqui a 3 ou 4 meses, tá certo? E passa a receber a partir de agora, e com um seguro muito garantido, né? Um seguro bom, porque 30 dias após a segunda dose, se ficar de algum indício de que ela não provocou o efeito necessário, vai ter uma dose de reforço, tá certo? Então, isso para nós é muito importante para esclarecer todos de Viana da necessidade da gente poder participar efetivamente no dia 13 de junho, no domingo, e a gente tornar a Viana um case internacional que vai colaborar para reduzir custo de vacina e salvar muitas vidas. Tudo que nós queremos, né, neste momento do Brasil e do mundo é salvar vidas. Então, Viana vai dar uma grande colaboração, né, com essa participação. E, lógico, aqui o orgulho dos nossos professores, pesquisadores e pesquisadoras com o trabalho que estão fazendo. Então, Jaqueline Jubini pode dar informação a mais, né, para o dia 13.
Boa tarde a todos. Satisfação imensa, governador, em estar aqui nesse momento tão importante para o município de Viana e o estado do Espírito Santo e para o mundo como um todo, né? Doutora Valéria, é uma satisfação imensa poder estar participando desse momento. Agradeço o prefeito, o secretário, doutor Mil, Reblin e a todos aqui presentes. Falando um pouquinho da logística da vacinação, né, que vai acontecer, que é Viana vacinada. O dia D de vacinação vai acontecer no dia 13 de junho. A gente vai estar imunizando cerca de 35 mil pessoas do município de Viana. A gente vai contar com 35 locais de vacinação. Serão mais de 178 salas de vacinação, 260 vacinadores, mais de 800 colaboradores em todo o processo. A vacinação vai acontecer, como eu disse, no dia 13 de junho, das 8 às 17 horas. A vacinação ela vai ser agendada por meio do site vianavacinada.saude.es.gov.br. Qual o critério para fazer a inscrição, né, e o agendamento? O critério que nós adotamos é o critério de domicílio eleitoral. Então, todas as pessoas residentes, né, em Viana, que votam em Viana, elas vão procurar, quando for realizar o agendamento, vai ser direcionado à seção no qual ela vota. As pessoas residentes no município de Viana, que não possuem o domicílio eleitoral no município de Viana, também será garantido. Como o prefeito disse no domingo, nessa coletiva a gente vai explicar de forma mais detalhada qual o local e o que essas pessoas devem levar, né? Que vai ser um documento com foto, um comprovante de residência. E para a nossa população, a gente também esclarece que nós daremos o apoio por meio da nossa rede de atenção básica, com os agentes comunitários de saúde, que vão ser capazes de dar orientação e orientar pelo agendamento. Prefeito, gostaria de falar um pouquinho? Na prática, serão transformadas as sessões eleitorais em pontos de vacinação. Então, cada pessoa, ao agendar sua vacina, já vai poder escolher a sua sessão, o seu local onde vota, e lá será, governador, um ponto de vacinação no município. Então, isso foi uma inteligência muito boa, uma inovação do município de Viana na proposta da organização, que vai permitir que facilite tanto o dimensionamento para que não tenhamos filas, não tenhamos muitas pessoas num único ponto vacinando, que a gente consiga, então, vacinar toda a população alvo do estudo em um único dia. É importante aqui deixar esclarecido que no domingo, Nésio, né, nós faremos uma nova coletiva, uma nova videoconferência, onde nós vamos apresentar o portal para fazer a vacinação, o seu registro para a vacinação, e explicar exatamente esse critério, né, das sessões eleitorais. Nós pegamos a base de dados da Justiça Eleitoral, onde nós conseguimos mencionar lá a quantidade de pessoas por sessão eleitoral de 18 a 49 anos, para que a gente pudesse organizar as nossas equipes e também a estratégia de vacinação. Também vamos ter uma estratégia de atendimento às pessoas que não têm domicílio eleitoral em Viana, mas que moram na cidade. Então, é importante que você procure informações a partir de domingo, quando abrir o portal para fazer o registro, fazer o agendamento da vacina, que você procure mais informações. Nós daremos outros esclarecimentos para que a nossa estratégia seja atingida no domingo, dia 13. Obrigado, prefeito. Obrigado, Jaqueline, Jubine. Obrigado, Nésio. E agora, gente, eu estou com os que estão nos acompanhando à distância e participando aqui conosco. Nós temos a imprensa que está acompanhando aqui presencialmente também. Pergunte se tem alguma pergunta aos repórteres, aos jornalistas, se tem alguma dúvida, algum questionamento. Se vocês puderem esperar um pouquinho aqui, quem está também à distância, talvez tenha algum questionamento a vocês que estão participando. Alguém tem alguma dúvida? Tem aqui. Roger, TV Gazeta. A AstraZeneca são 2 doses, a dose padrão são 2 doses, com intervalo de 3 meses, se eu não me engano, né? Nesse caso da meia dose, qual vai ser o intervalo entre a primeira e a segunda dose?
E uma outra pergunta é, quem não quiser ser voluntário, terão depois doses disponíveis ao longo do tempo para pessoas com idades aí de 40, 30, essa vacinação, esse cronograma continua para quem não quiser ser voluntário dessa meia dose? O intervalo ele é de 12 semanas também, então semelhante à dose padrão, essa também será com intervalo de 12 semanas. E claro, é voluntário sim, né? Aqueles indivíduos que não quiserem participar seguem dentro do cronograma de distribuição do Ministério da Saúde e do Programa Nacional de Imunização. Mais alguém? Oi, Francine, do Jornal A Tribuna. Queria saber também em quanto tempo a gente deve ter os primeiros resultados. Isso deve sair outubro, novembro? Considerando que a análise preliminar ela será 28 dias após a segunda dose, então 28 dias após a segunda dose é a coleta. A partir daí, nós vamos fazer a quantificação dos anticorpos. Então, eu estimo que em outubro, novembro, a gente tenha pelo menos a dosagem dos anticorpos e dezembro a gente tem uma análise preliminar mais completa. E aí depois, quando o estudo concluir, com 1 ano de segmento, nós teremos todos os resultados. Boa tarde, Vitor Zucolotti, da TV Tribuna. A minha pergunta é para o pessoal de casa ter uma noção do que, se esse estudo mesmo der certo, de quanto a gente vai poder imunizar. Hoje em dia, a AstraZeneca, a gente consegue imunizar quantas pessoas na primeira dose? E se isso, a meia dose, funcionar, qual vai ser esse novo número? Para a gente ter uma noção aí de quantas pessoas a mais a gente pode imunizar e acelerar a vacinação. É o dobro, porque a dose ajustada é 1:2. Então, dobra a capacidade de vacinação. Eu só queria esclarecer o seguinte, o resultado, na verdade, da pesquisa, ele vai ser dado em partes, porque nós temos um estudo da capacidade deste esquema de vacinação, de produzir anticorpos. Isso, na verdade, é um resultado mais rápido que aparece. Por exemplo, uma vez a pessoa sendo vacinada, até 28 dias após, nós já vamos ter esse resultado. Só que esse não é o resultado principal. O resultado principal vai ser, efetivamente, se o esquema vacinal vai ser capaz de reduzir a quantidade de casos. Então, isso você precisa de um tempo um pouco maior. A análise interina, ou seja, de meio projeto para os dados, deve ser feita entre 4 e 6 meses, provavelmente mais próximo de 6 meses. Nesse momento, a gente vai ter já um tempo de segmento desses indivíduos suficiente para identificar se a redução de casos atinge aquela meta que é de pelo menos 60%, como falou a professora Valéria. Boa tarde, Gabriela, Jornal S hoje. No dia 13, pessoas com sintomas de gripe ou que foram contaminadas nos últimos 28 dias não vão poder participar, né, desse estudo. Se elas tiverem interesse em ser voluntárias, elas vão ter uma outra oportunidade para se vacinar dentro desse programa? Em consideração a esse desejo, a esse engajamento da população de Viana, sim. Então, esse indivíduo ele pode entrar na plataforma e escrever lá que ele está com sintoma gripal, porque isso vai ficar registrado e a gente faz a busca ativa dessa pessoa depois. Isaac, Jornal A Gazeta. O anúncio é bastante animador e aí também surge uma dúvida em relação a se há previsão desse estudo ser ampliado para outros municípios do estado e quais seriam eles. Em relação ao estudo, ele se encerra em Viana. Em relação às consequências, aos desdobramentos, isso aí cabe, então, ao Ministério da Saúde, ao Programa Nacional de Imunização, que é a interpretação e a aplicação desses resultados em relação à revisão do programa de vacinação. O estudo vai subsidiar, não é uma política de vacinação. Ele é um estudo que irá subsidiar políticas de vacinação. Só mais uma pergunta. É um teste, né, que vai ser feito, na verdade, né? As pessoas que receberem essa vacina aí, que forem voluntárias,
elas estão automaticamente já seguras contra o vírus, ou depois elas têm que fazer uma nova, se vacinar novamente, caso o estudo aponte que a eficácia não é suficiente, por exemplo? Como é que fica a situação de quem vai ser o voluntário aí que receber essa meia dose? Exatamente. Então, os participantes, eles têm garantido o acesso à vacina. Nós vamos, então, fazer a análise interina para poder confirmar ou não a hipótese de que essa dose é suficiente, é eficiente, é efetiva. Se esse resultado se confirmar, ele será considerado imunizado com 2 meias doses, com 2 doses na fração de 1:2. Se esse resultado não se confirmar, ele vai receber uma dose de reforço. Nas 2 situações, ele será considerado imunizado. O acesso está garantido no momento que o participante decide entrar no estudo. E tenho mais uma perguntinha também. Queria saber o que explica essa meia dose ter apresentado uma eficácia maior do que a dose padrão, e qual é a vantagem para as pessoas assim que estão em dúvida ainda se participam ou não do estudo, já que a gente já tem uma previsão de junho, julho, ter uma vacinação em maior número aqui no estado, né? Olha, a pergunta é bastante interessante, mas veja bem, nós estamos dando oportunidade, num município inteiro praticamente, de você ter o grande conjunto da população. Não sei se você observou, num dos slides que foi apresentado, a maior quantidade de casos da doença ocorre nesse intervalo de 18 a 49 anos. Nós sabemos que nesse intervalo não é a maior incidência de casos graves, de óbito, por exemplo, mas é a maior quantidade de pessoas doentes. Então, se você consegue vacinar um grande contingente da população, você consegue fazer uma imunidade num maior número de pessoas e você começa a quebrar a circulação do vírus. Então, você fazer uma vacinação em massa numa população, num curto intervalo de tempo, é muito importante. Então, é muito importante que a população inteira disponível em Viana participe do projeto, porque, na verdade, eu sempre tenho dito o seguinte: quando você se vacina, você não está protegendo só a você está protegendo a comunidade como um todo. Então, se houver, como a gente espera que vai haver, uma adesão maciça a esse projeto, na verdade, a população integral de Viana vai estar protegida. Eu vou lembrar aqui que, por exemplo, não tem nenhuma expectativa da gente ainda, nesse momento, vacinar crianças. E as crianças são uma população vulnerável. Nos Estados Unidos, por exemplo, em que a vacinação já atingiu um patamar bastante elevado, o maior número de novos casos agora começa a aparecer na população abaixo de 18 anos. Então, na verdade, você vacinar uma quantidade importante de pessoas é uma estratégia de saúde pública extremamente interessante. E a população de Viana vai ter essa oportunidade. Posso complementar? Em relação o que explica, né, uma meia dose ter um efeito melhor ou semelhante, né? Eu vou falar do semelhante, tá? Em relação a um efeito semelhante, sendo metade da dose, porque a quantidade de antígeno, que a gente diz, a quantidade de proteína do vírus para estimular o sistema imunológico, ela tem uma quantidade mínima. E depois, aumentando essa quantidade, não significa aumento do efeito. Por exemplo, se nós dermos o dobro da dose, não teremos o dobro do efeito. Assim como, se dermos metade da dose, não teremos metade do efeito. Porque essa quantidade, esse equilíbrio aí, ele não é 100% conhecido. Então, o fato de meia dose ter tido um resultado de soroconversão de 100% daqueles que receberam meia dose, produziram anticorpo. E depois, no estudo de fase 3, o número de casos COVID foi até melhor do que quem recebeu dose inteira. Isso sugere que realmente essa quantidade de metade da dose padrão, ela realmente deve ser suficiente. Agora, por que houve essa diferença? Por que o dobro da dose teve um resultado pior? É porque existem várias variáveis que a gente chama de confundimento. Então, usando o bom senso, a lógica, provavelmente não é o fato de ter sido metade da dose que aumentou a eficácia, né? Não deve ter sido isso. Uma explicação pode ser o intervalo
entre a primeira e a segunda dose, porque esse resultado é um resultado que utilizou diferentes estudos numa análise transversal, numa meta-análise desses resultados. Então, pode ser que tivesse uma quantidade maior de indivíduos que receberam um intervalo menor no braço da dose padrão. Então, essa é a explicação de por que a dose padrão foi inferior, né, nesse resultado. Mas o fato de a meia dose ter alcançado um resultado de 90%, isso é bastante relevante na nossa hipótese de que é realmente uma dose imunogênica, ou seja, uma dose capaz de produzir uma quantidade de anticorpos que seja uma quantidade de anticorpos protetora. Depois talvez o professor Olindo possa falar alguma coisa sobre isso. Sim, depois está à disposição. Nésio. Só para reiterar, não se trata de um teste. Nós não estamos falando de uma vacina nova. Nós estamos falando de uma vacina que já foi reconhecida nos principais países do mundo, que ela foi autorizada para o uso ordinário no Brasil pela Anvisa, já tem resultados de eficácia e segurança conhecidos e que já apresentou estudos demonstrando uma eficácia maior, superior, com a dose ajustada. Na verdade, nós estamos, talvez, podendo subsidiar no futuro novas pesquisas que possam, inclusive, rever o padrão da dose. No futuro, a gente pode ter um novo padrão definido para a vacina da AstraZeneca a partir da robustez do resultado que possa ser representado. E isso, de fato, precisa ser amplamente debatido com a população, porque não se trata, por exemplo, de um antibiótico, não se trata, por exemplo, de um anti-inflamatório, que às vezes você aumenta a dose do anti-inflamatório, aumenta a resposta dele. As vacinas não funcionam na mesma lógica que outros medicamentos e, de fato, nós precisamos, então, compreender que existe uma probabilidade alta, né, existem já estudos que sugerem que o resultado final do estudo vai apresentar, sim, um desfecho favorável para a utilização da dose ajustada com a vacina da AstraZeneca. A AstraZeneca e Oxford, se tivessem avançado no estudo da dose ajustada, da meia dose, elas poderiam acabar tendo um atraso na autorização do uso da vacina ao longo do desenvolvimento da fase 3. Então, existiram outras questões que levaram, então, a que a AstraZeneca formalizasse o pedido de autorização de uso com a dose padrão de 0,5. Isso, o Olindo vai falar, vou passar para a Bruna, isso que o Nésio falou é importante. Você pode dizer, então, por que então que a AstraZeneca e a Fiocruz produz a dose padrão e não a dose ajustada? É porque o teste foi feito com a dose padrão. Então, assim, se fosse mudar a dose padrão para a dose ajustada, ia demorar muito tempo para fazer o registro e a autorização emergencial do uso da vacina. Então, essa é a explicação importante para que todos possam saber. Olindo, quer, por favor, falar? Boa tarde a todos. Não, na verdade, eu gostaria de complementar. Eu acho que a Valéria expressou muito bem. Eu acho que em estudos de resposta vacinal, a gente não necessariamente vai observar sempre que o dobro da quantidade de antígenos, né, levaria ao dobro, né, na ativação do sistema imunológico. Eu acho que nós já temos experiências com estudos prévios que mostram que, na verdade, quantidades inferiores de antígeno, elas podem induzir uma resposta imune tão robusta quanto, né, quantidades superiores. Então, na verdade, quando foi feita a primeira proposta de uso da AstraZeneca, né, para a vacinação nesse intervalo de 3 meses, foi feito o teste com essa dose, considerada dose inteira, vamos dizer, mas os estudos com doses menores, eles não foram conduzidos, né, numa escala populacional. Então, eles fizeram um estudo, né, com um número reduzido de pessoas para verificar se dose menor ainda continha uma quantidade suficiente de antígeno capaz de induzir uma resposta imune robusta. E a nossa expectativa, né, com base nesse estudo preliminar que foi feito pela AstraZeneca, é que esses resultados eles vão se comprovar. A exemplo do que nós observamos com a vacina da febre amarela, na época a gente tinha um interesse de fazer um estudo extremamente amplo, né, em 2009,
nós avaliamos, para vocês terem ideia, não apenas a dose inteira e doses menores com uma única dose menor. Nós testamos, na época, doses 1/3, 1/5, 1/10, 1/50 avos, 150 avos e 500 avos e 1000 avos, né, da vacina da febre amarela, para chegar à conclusão de que qual era a dose que poderia conferir imunidade semelhante. E chegamos a um resultado na época que mostrou que doses até 1/10 da vacina da febre amarela, ela era suficiente para induzir um perfil imunológico e níveis de anticorpos semelhantes. Nós não vamos ter agora, né, por causa dessa emergência que nós estamos precisando de resultados, de fazer um estudo com tantas frações de doses diferentes. Optamos por utilizar essa dose, né, de 1/2, com base nesse estudo prévio que já foi publicado pela AstraZeneca. Então, eu acho que a quantidade de antígeno que vai ser ofertada, né, na dose, nós esperamos que ela seja suficiente, com base nos estudos anteriores, para induzir uma resposta de anticorpo e imunidade celular semelhante. Muito bem, muito obrigado, Olinda. Tem mais alguém aí que quer fazer pergunta? Eu vou fazer aqui. Você quer fazer? Deixa eu fazer, você faz. Isaac, a Gazeta. Levando em consideração a conurbação, a expectativa dessa vacinação em Viana ter reflexos no comportamento da doença em outros municípios e quais seriam os benefícios e em quais municípios? Viana, o motivo de nós termos escolhido Viana foram vários, né? Mas considerando um município que não fosse tão grande, que estivesse próximo aos centros onde estão os pesquisadores, onde é necessário alguma estrutura para remessa e para processamento de amostras, então a situação geográfica. E também a mobilidade urbana, ela existe, mas ela é menor do que outras cidades da Grande Vitória, como, por exemplo, Serra, Vila Velha e Cariacica. Então, a gente tem alguma mobilidade que pode interferir no resultado, ou seja, indivíduos que vão a Viana ou que se deslocam de Viana para outras cidades. Mas não existe um estudo perfeito, não é? E nós vamos medir esse efeito considerando essa população que é residente, moradora e que tem título de eleitor em Viana, exatamente para minimizar um pouco essa população flutuante ou a possibilidade de talvez indivíduos que não são, né, cidadãos que não são de Viana, se vacinarem. Governador, só para deixar claro, essas doses que vão chegar, né, elas são doses extras, não fazem parte da remessa que vem habitualmente, né? Sim. Concluímos? Vamos gravar. Então, tá bom. Então, se concluímos aqui, eu quero agradecer aos que participaram. Obrigado aí a todos que estão aqui virtualmente presentes conosco. Obrigado ao Ministério da Saúde, obrigado à OPAS, obrigado à Universidade Federal do Espírito Santo, ao CAN. Obrigado aos que estão aqui. O ICEP, né, nosso Instituto de Pesquisa e Inovação, Saúde. Obrigado a todos vocês, que é um trabalho em parceria, tenho certeza que vai ser um resultado extraordinário, né, para a ciência no mundo e para a gente salvar vidas. Esse é o nosso objetivo, salvarmos vidas, e todo o trabalho aqui que o governo do Estado está fazendo, junto com a Prefeitura Municipal, é para apoiar as iniciativas científicas. A ciência é fundamental para nós, a gente tem que valorizar a ciência, valorizar os cientistas, os profissionais de saúde, o trabalho que hoje está sendo feito no Brasil e que merece todo o nosso aplauso e nosso agradecimento. Muito obrigado a todos vocês, um abraço e bom final de semana.